com vocês, tá? Então vou subir aqui para a gente iniciar. Bom, então eu já contei que o nosso tema é a cultura visual. Vou puxar aqui para o canto. Bom, então, só porque alguém pode não ter assistido, né, hoje à tarde, o vídeo, então, quando a gente fala de cultura visual, né, do que nós estamos falando? Então, a cultura visual é um campo de estudo que ela vai procurar abordar toda a diversidade de universo de imagens, tá? Então, a primeira coisa que precisa estar bem tranquilo para nós, ela não foi criada, essa abordagem, para falar de arte. Ela foi pensada para falar da imagem como um todo, inclusive imagens que podem não ter nenhuma relação com a arte, tá? Imagens ligadas à medicina, imagem ligada à biologia, imagens ligadas, a qualquer outra área do conhecimento que vocês possam pensar, se é imagem, a cultura visual pode estar se debruçando sobre ela. Bom, essa introdução da cultura visual dentro de um debate mais acadêmico, né, ela causou, quando ela surge, uma discussão muito acalorada, né, principalmente, nos Estados Unidos. Ele surge, na verdade, na Europa e depois também migra para os Estados Unidos, e é a partir daí que ela vai ganhar mesmo um contorno de área acadêmica. Aqui no Brasil, ela começa a chegar a partir do final dos anos 90, não causou um debate tão acalorado, vamos dizer assim, mas tem sido cada vez mais absorvida, principalmente na área da comunicação. Nós, na área de arte, temos também nos debruçado sobre a questão da cultura visual, na medida em que a gente observa que tem um ganho, né, para essa análise da imagem, que a gente tem procurado sempre, né, que seja cada vez mais ampla e consiga trazer, né, para o debate novas ideias. Então, vamos seguir aqui. Bom, em síntese, a gente pode dizer que a cultura visual, ela busca entender essa produção visual como uma prática social. Pessoal, o que que significa isso, né? Quando eu digo que busca entender como prática social, significa dizer que toda imagem é produzida por alguém. Esse alguém, ele pertence, não é, a alguma sociedade, ele está incluído na sociedade a partir de algum tipo de relação. Então, ele vive num determinado tempo, num determinado lugar, relacionado com determinadas práticas culturais. Então, é entender a imagem numa teia de significados que vai se formando a partir de um entendimento do máximo possível dessas relações que ela estabelece. Tá? E quando fala que é prática social, cultural e política, eu sempre friso com vocês que não é só política partidária, tá? Mas política enquanto ação humana no mundo, não é? Toda ação humana no mundo, ela é política. Então a imagem, ela vem carregada sempre dessas relações, tá? Então a cultura visual vai buscar entender, dar um sentido, interpretar a imagem a partir dessa relação. Bom, qual é o fundamento então? É que a visão, né, ela é uma construção cultural, tá. Quando eu falo isso, o que é que eu estou querendo dizer? Claro que existe um componente físico na visão, pessoal, ninguém está ignorando isso, tá. Esquecendo que existe esse componente, quer dizer, eu tenho, né, os olhos funcionam a partir de uma lente, essa lente projeta no fundo do nosso olho uma imagem. Mas a gente já sabe que essa imagem, e eu estou sintetizando bastante, porque eu quero chegar aí na prática com vocês, né? Essa imagem, ela se projeta no fundo do nosso globo ocular invertida, desfocada, e na verdade a gente tem duas imagens. Quem une todas essas informações e coloca essas informações dentro de relações que vão dizer para nós o que é isso que eu estou vendo, que significado isso tem, como que eu me relaciono com esse objeto, é a nossa mente, são as relações cognitivas, emocionais, culturais, tá. Então o olhar não é isento, não existe olhar isento. Todo o olhar do mundo, né, toda a maneira como eu me relaciono, né, com o olhar, ele é
aprendido e cultivado, não é simplesmente dado pela natureza. E se assim é, quer dizer, se existe uma cultura que está intervindo nessa formação de sentido para aquilo que eu vejo, a gente pode dizer claramente que existe um percurso histórico, não é, desse olhar e que ele precisa ser avaliado. É isso que a cultura visual busca trazer, não é? Essa discussão que vai trabalhar com essa interpretação crítica desse percurso, tá? Então, alguma pergunta por enquanto, pessoal? Eu vou tentar dar uma olhada aqui no chat para ver se tudo bem até agora do que eu estou abordando. Se tiver alguma pergunta, tá? Podem fazer. Bom, e aí qual é então a estratégia que a cultura visual vai lançar mão para fazer, não é, essa abordagem da imagem? A gente chama de interpretação crítica, tá? Que é uma estratégia de investigação dos valores da imagem, tá? Usando, né, como meio, o contexto da cultura e das artes, né. E o que que ela faz, né? Vejam que eu deixei em negrito aqui para nós. Por meio de questionamentos, perguntas, pessoal, tá? Então, quem se propõe a fazer essa interpretação crítica tem que construir perguntas para nortear essa investigação. Então, o que a gente mais precisa aprender nesse processo é a fazer os questionamentos, fazer as perguntas que revelem as implicações culturais e as relações de poder, né, que podem estar implícitas, né, que podem não estar tão à vista, não é? Ou explícitas, às vezes, né, as relações de poder estão bem evidentes em determinadas produções de arte ou do mundo, tá? Eu posso estar falando de imagens da televisão, eu posso falar de imagens do cinema, da publicidade e por aí vai, né, que estão sendo produzidas e consumidas. Então, essa interpretação crítica vai passar tanto pelo que a imagem mostra, quanto pelos caminhos de consumo. Quem está consumindo essa imagem? Né? Como que está consumindo? Como é que está sendo veiculada essa imagem? Como é que ela chega num determinado público? Que público é esse? Então, tudo isso passa pela interpretação crítica. Bom, a gente dando sequência, agora vocês vão ver que eu formulei as questões, assim, mais básicas, tá? Quais seriam, assim, as mais simples, não é, que a gente precisaria ter para iniciar um processo de interpretação crítica de um conjunto de imagens, né? Então, e só ressaltando mesmo que isso aqui são apenas algumas imagens e, de uma certa maneira, são perguntas bem básicas. Cada imagem vai pedir aí a construção, né, de outros questionamentos. Bom, a quem interessa a valorização dessa obra ou dessa imagem? Ou a quem interessa a desqualificação de certa imagem ou imaginário? A gente tem que começar a ter uma sensibilidade, a ter o olhar mais atento e perceber que no momento que uma imagem entra em circulação, a gente vai encontrar tanto situações que vão valorizar e vão abrir um certo caminho para esse imaginário, quanto situações que vão desvalorizar, e aí eu vou falar muito com vocês assim, e deixar essa imagem numa penumbra, ou ainda jogar essa imagem numa sombra. Quer dizer, então há um certo imaginário que fica sempre na sombra, quer dizer, ele nunca consegue estar em primeiro plano, e um outro que parece que está sempre circulando num primeiro plano. Por quê? A quem interessa isso? Né? Quem ganha, né, e quem perde? E aí, seguindo aqui nas perguntas, né? Quando a gente se debruça sobre uma certa imagem, a gente precisa questionar, a partir de uma interpretação crítica, quais valores essa imagem está promovendo. E quais valores ela permite contestar, tá? Quais valores que a partir de uma imagem, puxa, mas então se isso é desta maneira, então esta outra coisa, que é inverso, por exemplo, então ela não é verdadeira. Então ela não é bem assim, quer dizer, eu posso contestar. Quais imaginários uma determinada imagem revela e quais ela esconde, tá? Então, quando eu pego um determinado imaginário e digo que ele é a arte, né, este conjunto representa a arte contemporânea, por exemplo, tudo que não está nesse conjunto vai para essa área de penumbra, né? E aí o que acontece com ele? Ele fica, né, sendo desqualificado, ele não é legitimado, ele é escondido, né? Quem consome
o imaginário, né, que está sendo veiculado, e quem fica de fora, tá? Então eu formulei essas perguntas básicas, escolhi um tema, quando eu escolhi o tema, eu pensei na BNCC, eu vou retomar essa ideia da BNCC lá no final, para falar um pouco do ensino médio, né, e dessa interlocução com a BNCC. Aqui a Leona está perguntando: cultura visual? Isso, pessoal. A cultura visual é o nosso assunto de hoje, tá. Pessoal, eu fiz um vídeo em separado, tá lá na nossa sala de aula, só abordando essas questões mais teóricas da cultura visual, então aqui eu trouxe para nós esse início, né, só falando um pouquinho do assunto, trazendo essa ideia de que a cultura visual procura compreender as relações de poder que estão ligadas à imagem, sintetizando bastante, nenhuma imagem é ingênua, toda imagem está cercada por uma teia de relações que estão ligadas à sua produção, e se eu quero conhecer mais, né, de toda de todas essas relações de poder, eu preciso fazer a interpretação crítica, que é isso que a gente está encaminhando aqui. E aí eu preciso construir perguntas, tá bom, pessoal? Então esse foi o caminho de apresentação, de alguns fundamentos da cultura visual que eu fiz para que a gente agora pudesse entrar na prática, tá? Então eu escolhi um tema que eu vou partir das Professora, imagens. Oi, pode falar, professor Rubens. desculpa, só antes de você avançar, a Leona ela fez uma outra pergunta, se você permite. Ah, pode falar, por favor. Ela pergunta: a cultura visual também pode ser observada além de imagens? Mas sim, também de uma nossa visão, por exemplo, de um bairro com uma outra cultura diferente, ao ter contato visual com essa cultura, torna-se cultura visual? Leona, né, Leona, se você, faz, por exemplo, uma visita, mesmo que virtual, vamos supor que eu faço uma visita virtual ao Taj Mahal, tá, uma cultura bem diferente da minha, né, uma cultura ligada a toda uma tradição da Índia. Se eu vou tentar entender aquilo que eu estou vendo através desse percurso visual que eu vou fazer numa visita, né, a esse monumento, eu posso utilizar do repertório da cultura visual, da interpretação crítica, como uma forma de estar analisando esse conjunto de imagens que eu vou estar, percorrendo aí na minha visita. Sim, é possível, tá? É possível sim. O que a gente precisa compreender é que a cultura visual é um campo de estudo, então é um lugar a partir de onde nós nos colocamos para interpretar a imagem. Um conjunto de imagens, imagens em movimento, imagens, pode ser imagem fotográfica, pode ser pintura, pode ser publicidade, pode ser até uma imagem de um game, por exemplo, tá? Tudo isso pode passar, por uma interpretação crítica. E interpretação crítica seria, assim, a estratégia, vamos dizer, por meio da qual a gente faz essa abordagem, tá? Esclareci, Leona? Se precisar eu retomo, tá? Pessoal, então eu vou dando sequência e acompanhando aqui, mas se precisar eu dou uma paradinha e já retomo aqui as perguntas. Bom, por que que eu escolhi o Porto de Santos, né, como eu falei para vocês, eu parti da BNCC, uma das questões que a BNCC coloca é trabalhar a arte a partir, né, da questão da linguagem e suas tecnologias, e quando a gente vai observar, não é, e se der tempo do nosso horário hoje eu chegar lá na BNCC, senão depois eu faço um vídeo em separado para a gente sobre isso, ela coloca, dentro das competências, competências que vão também se entrelaçando com outros temas, né, aonde a arte entra em interdisciplinaridade, por exemplo, com a questão de uma cultura do trabalho, né, de uma questão da economia. Então eu peguei esse tema, primeiro porque é cultura local para nós que estamos aqui na universidade, né, a Unimes fica aqui em Santos, então a gente vai estar falando um pouco da cultura local. É um tema que fala também, e que me ajuda a conversar com vocês sobre como há certas ideias que estão estabelecidas, né,
que estão naturalizadas e que a gente passa a não questionar. E eu quero mostrar a vocês como a cultura visual me permite desconstruir certas narrativas e passar a olhar para um tema já tão conhecido, não é, mas sobre uma nova ótica. Então, em relação ao Porto de Santos e à cultura do café, há uma ideia que está muito impregnada aqui entre nós, não é, que a cultura do café é o grande momento da nossa região, é o grande momento para São Paulo. Então, há uma certa reverência, uma certa celebração a essa cultura do café. E eu vou tentar mostrar a vocês como, através das imagens, a gente tem, claro, é o momento que São Paulo passa a fazer parte de uma economia, né, mais próspera e etc. Mas, como sempre, é preciso observar que essa prosperidade não foi para todos. E que o conjunto de imagens que é veiculado para mostrar essa pujança da economia do café esconde muito também, não é, de uma outra realidade paralela a essa pujança, que não é assim tão, né, para ser celebrada. Pessoal, então vamos lá. Agora eu trouxe uma coisa curiosa aqui para vocês, para a gente começar a conversar, né? Então, há um conjunto de cartões postais, que são muitos, né, que celebram os concursos que havia entre os trabalhadores do Porto de Santos para ver quem é que era capaz de carregar a maior quantidade de peso, tá, em termos de sacas de café. E aí existe uma figura mítica aqui na região, né, que provavelmente, se ele existiu, ele se chamava Jacinto. E ele era o único, né, que conseguia, olha, colocar 5 sacas de café nas costas. Há uma polêmica aí, não é, se as sacas tinham 50 ou 60 quilos cada uma, mas ainda que seja 50 quilos, né, cada uma, quer dizer, seria cerca de 250 quilos de café sobre as costas. Vocês estão vendo aqui já 2 imagens diferentes, mas há muitas imagens, tá, de ângulos diferentes, de momentos diferentes, mostrando esses trabalhadores do porto. E aí eu gostaria que vocês observassem esses trabalhadores, que vocês observassem que eles têm todos características físicas já de imigrantes, né, principalmente de imigrantes italianos, de imigrantes espanhóis, que passam a ocupar estes postos de trabalho, né, no Porto de Santos, a partir da primeira década do século XX. Bom, eu vou seguir aqui. Olha, uma outra foto do Jacinto, essa é uma foto bem bonita, ela foi colorizada por um grupo, né, que eles se denominam Colorizando o Passado, né, mas é possível encontrá-la em branco e preto ou já colorida, como vocês estão vendo aqui. Ela originalmente ela é em branco e preto, então mais uma vez a gente vê essa figura, né, assim, desse homem super musculoso, que seria o Jacinto, segurando aqui as 5 sacas. Peguei várias fotos para que vocês percebam como houve uma recorrência, né. Então ele ganhou um apelido, né, pela sua força, ele é chamado de Sansão do Cais, né, quer dizer, Sansão no sentido da história bíblica, né, do Sansão, aquele homem super forte, né, Sansão do Cais, porque ele era aquele que mais conseguia, né, carregar as sacas de café. E aqui eu deixo para vocês um pouquinho da história do Jacinto, né, mas na verdade pouco se sabe sobre ele, tá. Se acredita que ele tenha sido um filho de portugueses, mas talvez de espanhóis, tá. Então vou seguir aqui com e aí eu vou trazer para vocês, então, as perguntas, né, que eu poderia fazer inicialmente para interpretar esse conjunto. Se eu quero saber mais sobre, o que está sendo mostrado, mas também sobre as relações de valor, né, que esse conjunto está legitimando, eu tenho que fazer algumas perguntas. Então, a quem interessa ou interessou, né, no início do século XX, esse tipo de imagem? De trabalhadores, né, extremamente fortes, sendo capazes de carregar uma grande quantidade de sacos de café, né. A quem interessaria, né, desqualificar outros tipos de imagem? Será que essa imagem, ela é única? Existem outras imagens que também têm, nesse momento, representatividade? Quais viram cartão postal e circulam em grande quantidade
cidade e quais não viram? E acabam ficando restritas a círculos mais específicos da própria cultura do café. Que imaginário isso vai promover, né? Que valores esse tipo de imagem vai promover e o que que ela pode também fazer contestar, tá? Então aí a gente começa a ver, inclusive, como foi tão forte, né, esse discurso da força do trabalhador, né, do quanto ele era capaz de carregar de peso. Aqui vocês estão vendo a Bolsa do Café em Santos, não sei quem já esteve aqui em Santos, quem conhece aqui a Bolsa, é um prédio, né, belíssimo, construído, ele foi inaugurado em 1922. E olha que coisa curiosa, pessoal, ele é de 1922, que é o mesmo ano, tá, da Semana de Arte Moderna. Ele foi construído no período, no grande contexto das comemorações do centenário da independência, né, então 1822, 1922, né, então completando 100 anos. E vejam, ele é em estilo que a gente chamaria, né, de neobarroco ou, né, belas artes, quando o modernismo, olha, já está colocando seus pezinhos por aqui, existe um grupo, uma elite ligada ao café, que ainda está preso, olha, a uma outra estética, né, que é essa estética que a gente chama de historicismo, que para ajudar o pessoal que tá, vocês estão estudando história da arte, que está muito próximo do que é o romantismo, né? Então, é uma estética que na Europa, pessoal, segunda metade do século XIX, mas que aqui no Brasil avança durante o século XX, né. Então é uma cultura bastante conservadora, que vai buscar, não é, num gosto do século XIX europeu, tá, uma estética que vai dar a essa, né, essa cultura do café, um tipo de arquitetura que valorize, né. E aí vejam, hoje é um museu, aqui funcionava a bolsa de valores ligada especificamente ao café, o pregão do café, né, funcionou aqui nesse prédio, depois tudo foi desativado e se transformou num museu. A primeira expografia do museu trazia uma escultura, olha, do Jacinto em tamanho natural, com os 5 sacos de café, né, nos ombros, celebrando essa ideia do trabalhador como esse sujeito, né, forte, capaz de carregar uma grande quantidade de peso, esse trabalhador como sendo alguém, né, que é de origem italiana ou espanhola, ou mesmo portuguesa, né, um imigrante. Então eu vou seguir aqui para ir mostrando para vocês. E aqui a parte de dentro, né, do pregão. Pessoal, essas cadeiras é onde se sentavam os grandes proprietários, né, de terras que traziam seu café para comercializar aqui na cidade. Os responsáveis pelo pregão, né, ficavam aqui no centro. Aqui atrás, para quem não conhece, ficam 3 grandes painéis feitos pelo artista Benedito Calixto. Aqui tem um vitral extraordinário também feito pelo Benedito Calixto. Mas hoje a gente tem toda uma, inclusive uma abordagem bastante crítica dessa temática, que é o Anhanguera, que ele faz uma representação aqui, né, hoje em dia a gente tem uma visão bem diferente do que se tinha nessa época, de quem tinha sido Anhanguera e qual o seu papel histórico para nós, né. Mas só para vocês conhecerem um pouco, e o que mais me interessou trazer para vocês, porque a gente está traçando um paralelo, né, entre uma história do café, uma história da valorização dessa cultura do café, inclusive agora eu vou trazer um texto aqui para vocês, que é um texto que hoje circula em sites de turismo, tá. Então vejam como é que é anunciado, né, com painéis, estátuas e reproduções fiéis ao período cafeeiro de São Paulo, as exposições do Museu do Café buscam retratar com detalhes um dos períodos mais gloriosos da economia paulista, tá. Então essa ideia, né, de uma economia extremamente, né, favorável, um período glorioso, então é essa ideia que eu estou tentando mostrar a vocês, que foi naturalizada e que a gente vai se debruçar sobre as imagens, estamos já, né, nos debruçando sobre as imagens, para tentar perceber um pouco mais, quer dizer, então a quem interessa, né, essa imagem de um trabalhador que, olha, mesmo diante de um esforço hercúleo
vasculha o que ele tem que fazer para colocar esse café dentro dos navios, né, tá tudo bem, porque ele é o homem forte, ele é aquele que é capaz. Bom, mas interessa, olha, é para esses grandes cafeicultores, em primeira mão, né, quem interessa que esse trabalhador aguente fazer esse esforço, é para esse cafeicultor. Será que esse discurso também interessaria para os trabalhadores? Será que aquele que carregava efetivamente as sacas de café, ele teria esse mesmo discurso sobre o seu trabalho? Né? Então vamos seguir aqui. Bom, então a quem interessa, né? No início do século XX, o café era, como se dizia, a seiva vital que movia a economia brasileira, tá? Em São Paulo, tudo dependia do café. E se dizia que até a Light, né, que era a antiga empresa de força e luz, vendia mais passagens de bonde quando os preços do café subiam na Bolsa de Santos, essa que vocês acabaram de ver. Todos os negócios dependiam dele e a variação de preços afetava a vida de pobres e ricos, tá. Então essa ideia de que havia, né, há uma ideia estabelecida de que: "Olha, interessa para todos, né, todos são beneficiados se o preço do café vai bem", né. Será que é assim mesmo, né? Será que todos realmente eram beneficiados? Pessoal, esse texto acabei não colocando aqui, existe uma reportagem feita, pela TV Cultura e pelo canal de rádio da Cultura, e esses textos eu tirei de lá. Depois eu complemento, coloco um aviso aqui, que eu sempre coloco, né, de onde saíram os textos, vocês estão vendo que inclusive está aqui entre aspas. Então, quais valores, não é, essas imagens estão promovendo e o que que elas estão contestando? Os cartões postais que disseminavam as imagens, né, da cultura do café. São inúmeros os exemplos que falam de plantio, colheita, transporte, exportação de café reproduzidas nos cartões postais da época. Entre as fotos mais curiosas, com certeza, as cenas de carregamento dos navios. O carregamento era inteiramente nos ombros de estivadores, que carregavam 2 sacos cada um, tá. O que quer dizer 120 quilos de peso, isso se a gente considerar que são sacos de 60 quilos, né, do armazém ao navio, durante todo um dia de trabalho. Vocês já imaginaram que é isso? Você passar o dia inteiro carregando 160 quilos no ombro, indo e vindo, né, do armazém até o navio. Esses trabalhadores eram comprovadamente fortíssimos, né, e o carregamento em si já era uma proeza. Mas essas fotos de homens sujos e curvados sob o peso das sacas de café lembrava mais a escravidão do que a São Paulo pujante e moderna que todos aspiravam. Ó. É nessa última frase que a gente começa a desvendar de verdade, né, a quem interessa o que essas imagens estão afirmando e o que elas estão escondendo. Então, você veicular os concursos, não é, como o grande assunto que interessa para os cartões postais, que vão ter, né, grande alcance, etc., são muito mais interessantes, por exemplo, do que esse tipo de imagem. Tá? Então, aqui é uma imagem de embarque do café, e eu não sei se vocês já perceberam o que, que tem aqui. Olha, aqui ainda é o momento que estão chegando de carroças as sacas de café, e aqui é uma fila de pessoas, pessoal, eu estou passando o cursor de lá para cá, acredito que vocês estão vendo. Olha aqui, um seguido do outro, cada um deles com 2 sacas de café. Nós nos acostumamos tanto a essas imagens que a gente não percebe o contraste entre o navio, que é um navio extremamente moderno para a época, né? Olhem o tamanho do navio, né? E essa ação humana que continua sendo, eu vou para a próxima imagem, olha aqui, agora sobre um outro ângulo, né? A gente está de dentro do navio agora, olhando, parece uma fila de formigas, não é? Imensa, um
atrás do outro, trazendo essas sacas de café. Então, ainda que o porto tenha sido modernizado, ainda que a gente queira falar da imensa modernidade desses navios, da questão técnica, o Porto de Santos, quando foi construído, a tecnologia de engenharia, né, de concreto que foi usado na época, era o que havia de mais, né, moderno no Brasil. Mas o transporte ainda era feito nos ombros, não é, destes homens, que muitos tiveram vida curta, imenso desgaste de saúde, né, por conta desse trabalho. Então, o que que essas perguntas me ajudam? Me ajudam a quando eu vou olhar essas imagens e quando eu tranço essas imagens a partir de relações com a história do trabalho, com a história da técnica, com uma abordagem, não é, da própria história da arte, da linguagem, eu vou percebendo que eu posso ir lançando mão de cada uma, né, dessas áreas para começar a ter uma outra leitura aqui. Então eu substituo, né, essa imagem que ainda vai ligar a cultura do café a uma história da escravidão e que se quer de em grande medida esquecer, né, e substituo por essa história, né, de super-homens. Vejam, aqui eu trouxe algumas imagens, né, algumas também viraram cartões postais, mas circularam muito menos, tá. Aqui é o Guilherme Geisler, que faz, né, de uma fazenda em Araraquara, da colheita do café, aonde tem crianças, olha, o pé de café, né, para que eu conseguisse pegar tudo que ele pode dar, eu colocava as crianças para fazerem a colheita nessa parte mais baixa, né. Puxa, hoje a gente não quer ver essas imagens, não é, porque elas falam de um tipo de trabalho infantil que hoje a gente, né, tem uma série de questões para colocar a partir disso, mas aquela imagem, né, do trabalhador forte esconde muito esse outro lado. Essa é uma outra imagem que, se vocês olharem com cuidado, né, também é de imigrantes do café do interior de São Paulo. Olha, tem 2 homens, este aqui, eu estou passando o cursor, este aqui, que são capatazes, tá, que estão aqui, né, para tomar conta, exatamente como no tempo da escravidão, para que esses trabalhadores, olha, que estão algumas, ó, as mulheres e as crianças para fazer a parte mais baixa. Olha uma outra criança aqui, tá. Então, essas imagens me ligam muito mais àquele universo da escravidão, né, do que aquela outra imagem inicial, né, do super forte, né, do Sansão. Bom, vamos dar sequência aqui, então eu vou construindo imagem, desculpem, construindo perguntas, né. Então, o que que esses, quais imaginários são revelados para nós a partir das imagens? E o que que foi escondido, né? Agora a gente já consegue perceber um pouco mais. Quem pode consumir esse imaginário do café, que as imagens, né, da pujança do café estão veiculando? Quem que fica de fora disso, né? E aí eu coloquei aqui para vocês, para a gente continuar rapidamente. Claro que a gente poderia fazer com muito mais calma, trazendo muito mais dados, comparações, né, mas eu tenho aqui a nossa 1 horinha, eu vou tentar fazer dentro dela, pessoal. Então aqui é uma imagem para resgatar a história, né, de que todo o transporte do café, né, antes da ferrovia, era feito por quem, gente? Era feito pelos escravos, tá, que traziam as sacas de café por longuíssimas distâncias. Então essa aqui é uma imagem do Debré, ela não está ligada ao Porto de Santos, mas ao Rio de Janeiro, mas também aqui na região de Santos nós tínhamos esse tipo de trabalho. E por muito tempo, o trabalhador que atuou no Porto de Santos foi o trabalhador escravo ou ex-escravo. O Porto de Santos abrigou muitos ex-escravos, fossem eles, né, tivessem eles conseguido sua liberdade ou fossem escravos que conseguiram fugir, conseguiam trabalho aqui no Porto de Santos. E isso durou por muito tempo, até a chegada dos imigrantes. Com a chegada dos imigrantes, esses trabalhadores negros foram sendo cada vez mais apartados, não só do trabalho no porto, mas como também do espaço da cidade.
E essa discussão precisa ser feita, e a comparação entre as imagens, né, uma abordagem crítica das imagens, como a que a cultura visual se propõe, ela permite isso, tá. Olha que interessante aqui, eu coloquei lado a lado para nós aqui, 2 imagens, tá, bem características dessa época. Uma, a celebração da ferrovia, né, como a grande, responsável, né, por essa modernização, tanto na cidade como do transporte. Depois, olha, essa imagem aqui é uma imagem, ainda na fazenda de café, do momento em que o café está sendo ensacado. E aí eu quis destacar essa mulher negra que está fazendo o trabalho de ensacar aqui o café. Será que para ela, né, essa pujança do café fez diferença? Será que ela pode consumir, né, ou pôde, né, estamos falando do passado, será que ela pôde consumir, participar, né, dessa modernidade que foi construída nos espaços urbanos a partir da cultura do café? O que que vocês pensam sobre isso? E hoje, né, como é que a gente pode, de repente, pensar ações relacionadas, não é, ao que hoje a gente chama de modernidade? Eu vou pegar um exemplo bem tosco, bem simples, né, que é o acesso à internet, né. Quem hoje pode se beneficiar desse acesso? Quanto a gente está dependendo dessa cultura, né, cibernética aí? Quem tem acesso e quem não tem, né? Hoje a gente comemora muito essa cultura, essa tecnologia, mas existem aqueles que estão apartados? Eles participam de alguma maneira? Porque vejam, essa mulher, ela participa diretamente dessa cultura do café, participa na fonte de produção do café, mas ela está absolutamente apartada dos benefícios que essa pujança econômica, como eles gostam de tratar o tema até hoje nos textos sobre o café, né, ela está absolutamente apartada. Então observem, o que que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou usando a interpretação crítica e estou usando o que a gente chama de análise comparativa de imagens, né. Eu estou aproximando imagens que são de um mesmo período histórico, mas feitas em contextos diferentes, porque uma imagem revela o que a outra esconde. Então, essa imagem, ela esconde, né, toda uma exploração do trabalho que essa imagem revela. Então, uma imagem só não consegue me dar toda uma abordagem necessária para essa interpretação crítica. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, eu vou dando sequência aqui. E aqui, olha, uma imagem super curiosa que a gente quase não vê. Os primeiros japoneses que chegaram ao país para trabalhar nessa lavoura do café. O quanto dessa história está preservado, o quanto a gente sabe, né, dessa história ou dessa cultura ligada ao café. E aí, mais uma vez, olha, os trabalhadores japoneses e os capatazes aqui, para garantir que crianças, pessoas de idade, não é, todos trabalhassem, né. Um período imenso de trabalho, tá, que hoje, né, qualquer um de nós ficaria bastante assustado se tivesse que exercer o trabalho da forma como eles exerceram. Então a gente celebra a cultura do café, mas esquece, né, desse outro lado que precisa estar junto para construir essa história, tá. E aí a gente vai dando sequência aqui. Então voltamos na imagem, né, uma outra imagem, vocês veem como tem cartão postal, não é, desses carregadores de café que eram, se acredita que eram uma espécie de concurso, né. Então vejam, nessas fotos, e aqui está, gente, a referência, né, da TV Cultura, da Rádio Cultura, que eu queria chamar a atenção de vocês, o texto está entre aspas, porque é um texto que eu peguei aqui de uma pesquisa. Nessas fotos, trabalhadores brancos e saudáveis se mostram como verdadeiros super-homens. Entre eles se destaca um estivador lendário, que é esse conhecido como Jacinto,
apelidado de o Sansão de Santos. É crível, né, que houvesse entre os estivadores homens capazes de carregar grandes pesos, ok, né, não é que a gente duvida, né. Quanto mais sacas carregassem, vejam, olha a perversidade está aqui, mais ganhavam, tá. Então se ganhava por quantidade de sacas. Então mesmo, né, debilitando a saúde, e a gente percebe que alguns, né, estão bastante atarracados, você se privava, né, de saúde, mas para poder ganhar um pouco mais. Então, será que se a gente perguntasse a esses trabalhadores, né, ou se a gente simplesmente fosse analisar a forma de vida desses trabalhadores e o que eles tiveram acesso nesse momento, mesmo dentro do espaço urbano, será que eles participavam da mesma pujança que os donos, né, das grandes terras, das grandes áreas de cafeicultura participaram? Eles puderam, por exemplo, visitar, não é, a bolsa do café naquele momento? Não. Eles iriam aos teatros, assistir às grandes montagens, inclusive europeias, que passaram a circular aqui na cidade de Santos? Também não. Podiam adquirir os produtos que esses navios, né, a vapor passam a trazer para Santos? Também não. Então é preciso compreender, né, que essa história de uma riqueza, ela esconde também que há sempre um grupo que participa diretamente para que essa riqueza possa, né, ser produzida, mas que fica à margem e à parte, né, de desfrutar dessa mesma riqueza. E a gente pode trazer também para o universo das artes, não é? Eu peguei ali a fotografia, peguei a história da cidade, peguei a história do café, mas agora a gente vai falar um pouquinho de como, não é, o Cândido Portinari, que é um artista, né, brasileiro extraordinário, um artista que é considerado, né, do movimento, modernista, do momento em que o modernismo, né, já está se desdobrando, trazendo já uma certa maturidade. Portinari, então, escolhe, não é, representar as relações de trabalho, e entre as relações de trabalho, ele dá imensa importância ao trabalho destes homens que estão diretamente ligados aí à colheita do café, né. Então eu trouxe um pequeno texto para falar sobre isso. Olha, as colheitas ocorriam após a estação chuvosa, nos meses de maio até setembro, com o ponto alto em julho, através de um método chamado de derriça, que praticamente limpava cada galho da planta, removendo frutos maduros ou cerejas, verdes, secos, galhos e gravetos. Era realizada de forma exaustiva, pois se repetia o processo em todo o cafezal, recolhendo-se também os grãos secos caídos aos pés da planta. Então, para a gente ter uma ideia um pouco do que era, não é, esse processo de fazer, não é, então, o trabalho das mulheres, né, o trabalho de carregar o peso, e tem uma figura importante para a gente entender, não é, como então, primeiro que ele coloca realmente que o trabalhador, esse que está ligado à terra, quem é ele, né? É o trabalhador negro. Ele permanece ligado à terra. E olha aqui, né, nesse canto, o que que a gente tem? A gente tem esse feitor, tá, que está numa atitude, né, bastante, incisiva aqui, com o braço erguido, o dedo apontando, né, olha aqui, como que dando ordens mesmo, né. Então é como se o Portinari estivesse nos questionando, né, a escravidão acabou mesmo? Para quem? Para quantos? Quem pode desfrutar? E aí a gente vai olhar também como ele representou esses trabalhadores, né, esses corpos, como ele representa esses pés, né, pesadamente ligados à terra, os pés descalços, né, os pés descalços dessa mulher.
Então, essa relação que ele vai construindo. O Portinari tem muitos desenhos, né, preparatórios para diversas das suas obras, aonde ele se debruça, né, sobre essa relação. E olha que comparação mais interessante aqui, pessoal, né? Então, eu tenho um trabalhador carregando uma saca de café. Como é esse corpo que o Cândido Portinari nos mostra aqui, né? Quão curvado está esse corpo, né. E aí a gente vê aqui, né, uma fotografia dessas dos cartões postais, mostrando, né, o famoso Sansão aqui do Porto de Santos. Como é a postura desse corpo debaixo destes cinco sacos ou 5 sacas, né, de café. Quando a gente faz essa comparação, e aí a gente repete as perguntas que a gente veio fazendo nessa interpretação crítica, né, quais valores este tipo de representação está veiculando e quais valores esta outra representação do desenho está veiculando. Quando eu veiculo essa imagem do trabalhador, né, que carrega as sacas de café, o que eu revelo, o que eu escondo. Quando eu represento através de um desenho expressivo como o do Portinari, né, o que eu revelo e o que eu deixo de fora também. Toda imagem põe na luz, né, põe luz sobre um determinado aspecto, mas outros vão ficando na penumbra ou ainda na sombra, como nós já conversamos, tá? Bom, então para nós já finalizarmos um pouco, não estou vendo aqui, eu não estou vendo aqui o tempo, não tenho certeza de quanto tempo ainda nós temos, tá? Mas eu vou dar sequência só para mostrar a vocês, vou fazer um convite para vocês e vou tentar fazer aqui uma visita rápida com vocês ao projeto Portinari. Então, através do Google Arte e Cultura, a gente pode conhecer o projeto. O projeto Portinari é extremamente extenso. Dentro dessa página, né, do Google Arte e Cultura, a gente tem várias exposições e eu vou convidar, por conta do nosso tema, vocês a verem 2 delas quando puderem. Uma delas é o Portinari pintor social, aonde muito a gente vai poder ver dessa maneira como ele vai, se preocupar em representar esses corpos, dando aos corpos a expressividade que ele entende que vem também da própria relação de trabalho que esses corpos executam, e também porque nós estamos nesta semana, aonde sexta-feira vai ser o Dia da Consciência Negra, dentro, né, do projeto Portinari, a gente tem especificamente uma exposição que se chama Cândido Portinari e o Dia da Consciência Negra. Não é à toa que Portinari ficou conhecido, né, pela alcunha de o pintor social, mas dentre os pintores do modernismo foi sem dúvida aquele que mais se preocupou de que a arte tivesse um envolvimento social real, concreto, né. Então eu vou fazer a visita rápida com vocês, ainda se houver tempo, eu vou inclusive tentar descobrir que horas são aqui. Deixa eu ver se eu consigo Faltam descobrir que 10 horas são. minutos, professora. Então eu vou poder fazer, tudo bem. Obrigada, eu estou pedindo ajuda aqui também, então eu vou trocar aqui a tela, pessoal, eu vou parar o compartilhamento por um instante, e agora vou retomar, mas agora compartilhando com a visita virtual que a gente vai estar fazendo aqui. Então, eu vou iniciar mostrando a vocês a página do Google Arte e Cultura, onde a gente tem aqui o projeto Portinari, tá. Então, olha, esses endereços, pessoal, estão lá no nosso material, né, do PowerPoint, que eu vou colocar na sala de aula para vocês assim que a nossa aula aqui terminar. Então, vocês estão vendo que eu tenho várias exposições, se a gente for, né, caminhando por aqui. Então, desde exposições que tratam da trajetória do Portinari, sua vida, sua produção, e aquelas que eu estou indicando para vocês especificamente, né? Então, o Portinari pintor social e o Cândido Portinari e da consciência negra, que são essas 2. Mas eu tenho várias outras exposições que eu convido vocês depois a estarem, inclusive dá para fazer, pessoal, uma visita virtual, olha, à Casa Museu Cândido Portinari em Brodowski, tá. Não sei se vocês têm aproveitado aí, né, das visitas virtuais nesse período aí de pandemia,
mas eu tenho aproveitado muito e inclusive, né, em aula, então aqui é a casa, né, em que Portinari viveu, cresceu em Brodowski, um belíssimo museu, que vale muito a pena a gente estar visitando. E aqui então, olha, do cafezal à ONU, né, então a gente vai conhecer um pouco toda a história dele nessa aqui. Então esse envolvimento que ele tem com a terra, esse é ele na Escola Nacional de Belas Artes. Então vai trazer toda a trajetória, essa exposição coloca, né, do cafezal à ONU, porque ele vai ser convidado para fazer 2 imensos painéis, Guerra e Paz, né, que ele faz para a sede da ONU. E foi nessa experiência de ir para os Estados Unidos que ele vai, inclusive ter a oportunidade de ver Guernica, do Picasso, que muito vai, influenciar também Portinari. E aí deixei aqui na exposição o pintor social, para a gente ver um pouco mais, né. Então nessa imagem, vou só voltar aqui, né, então essa ideia do trabalhador negro, uma homenagem, uma celebração que ele faz, né, a essa relação com o trabalho, e essa relação com o trabalho como algo, né, que traz uma valorização do humano, né, de todo o esforço, né, e ao mesmo tempo também de toda a dor a que cada um desses trabalhadores foi submetido. Então, eu vou agora passar aqui para as perguntas, ver, né, o que vocês gostariam de comentar. Vou dar uma olhada aqui no chat, que acho que ainda dá tempo então da gente. Então aqui vocês estão vendo que ele faz os estudos, né, essa mulher está exatamente na mesma posição que aquela mulher no quadro, né, do cafezal que está sentada. Então vejam como, né, ele vai, estudando as figuras e depois compondo com elas. E aí a gente poderia pensar isso dentro de um grande projeto que falasse sobre relações de trabalho, né, que falasse de como a arte representa essas relações, e a cultura visual poderia aí nos ajudar, né, a que a gente esclareça muito mais ou revele muito mais aspectos que não estão tão visíveis, né, a partir de determinadas imagens. Perguntas, pessoal? Estou agora então